Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jonatas Sarlo e hoje nós vamos entender um pouco sobre o conceito de frações equivalentes. Você vai perceber e entender que isso pode facilitar muito a sua vida na hora de comparar, somar e simplificar as frações. Vamos lá? Vamos começar relembrando o que é uma fração. Aqui nós temos duas pizzas. E se eu dividir essa pizza em 4 pedaços, dessa forma, e marcar apenas um deles, esse pedaço aqui, por exemplo, como está aqui nessa figura destacada, eu vou ter considerado 1/4 da pizza. Por que 1/4? Porque o 1, a quantidade de pedaços eu considerei, o 4 foi a quantidade de pedaços que foi dividida. Agora, de uma maneira similar, nós vamos fazer uma divisão em 8 pedaços dessa pizza aqui para a gente poder comparar. 2 pedaços, 4, 6 pedaços, 8 pedaços no total. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar 2 pedaços. Esses dois aqui, ó. Um pedaço está aqui, o outro pedaço aqui, eu vou considerar esses 2 pedaços. E aí, a fração que a gente vai ter para representar essa situação do lado esquerdo é a situação em que a pizza foi dividida em 8 pedaços, então o denominador vai ser o 8. E como eu marquei 2 desses pedaços, o numerador vai ser o 2. Só que visualmente nós podemos perceber que essa região é igual a essa região. E qual é a mesma fração que representa essa pizza do lado direito? É a fração 1/4. 1 porque eu considerei um pedaço, 4 porque foi dividido em 4 pedaços. Porém, trata-se da mesma quantidade. 2/8 equivale a 1/4. Isso é o que chamamos de frações equivalentes. Nós podemos dizer que elas têm o mesmo valor. Perceba, apesar de eu usar algarismos diferentes, aqui eu usei o 2, aqui eu usei o 8, aqui eu usei o 1, aqui eu usei o 4. São números diferentes, porém eu posso dizer que elas são iguais porque representam a mesma quantidade. Frações equivalentes. Vamos para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo nós temos 3 figuras. E aí a gente vai analisar de forma separada quais são as frações que representam cada uma delas. Nessa primeira figura nós temos uma circunferência dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Ora, se for dividido em 6 pedaços, eu sei que o denominador é o 6. Essa parte em destaque amarelo, eu tenho 1, 2, 3 pedaços. Se eu destaquei 3 pedaços, então eu tenho o numerador valendo 3. A fração que representa essa figura é a fração 3/6. Vamos para a próxima figura. A próxima figura nós temos uma divisão em 4 pedaços, ou seja, o denominador, o número de baixo, vai ser o 4, e 2 deles estão marcados, ou seja, o numerador, o número de cima, vale 2. Na terceira figura nós temos uma divisão em 2 pedaços, logo o denominador vale 2 e a marcação de um desses pedaços, o numerador vale 1. Então nós temos as frações 3/6, 2/4 e 1/2. Como provavelmente vocês perceberam, trata-se da mesma região, de uma mesma quantidade. Tanto essa parte aqui da primeira circunferência, quanto essa parte da segunda e essa parte da terceira, elas medem o mesmo tamanho. Então eu posso afirmar que cada uma dessas frações aqui, elas são iguais entre si. Quando eu falo que as frações elas são iguais, usando esse símbolo, eu estou me referindo a frações equivalentes, ou seja, 3/6 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 1/2. Nós dizemos que duas frações são equivalentes quando elas representam a mesma quantidade, mesmo que tenham números diferentes no numerador e no denominador. Você sabia que é possível escrever frações equivalentes usando alguns métodos matemáticos sem necessariamente precisar comparar figuras?
Observe comigo. Aqui nós vamos começar com uma fração qualquer, uma escolha aleatória. Eu vou escolher a fração 1/2. E aí, para nós encontrarmos outras frações equivalentes a 1/2, a gente vai usar o seguinte método. A gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. E aí pode ser um número aleatório também. O importante é que seja o mesmo. Eu vou multiplicar aqui o numerador pelo valor 2. E aí, necessariamente, se eu multipliquei o numerador pelo valor 2, eu tenho que fazer o mesmo com o valor do denominador. Vou multiplicar por 2 também. E aí, ao resolver essa conta aqui, 1 vezes 2, nós vamos ter 2. E 2 vezes 2, 4. Ou seja, a fração 1/2 e a fração 2/4 são frações equivalentes. Da mesma forma, eu posso fazer esse método novamente, usando agora essa nova fração como base. Vou multiplicar por 3. E aí, se eu multiplicar o numerador por 3, necessariamente o denominador também vai ser multiplicado por 3. O resultado, ao resolver essa conta no numerador, vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6. 4 vezes 3 é igual a 2. E aí nós podemos dizer que a fração 2/4 é equivalente à fração... Como que lê mesmo essa fração? Nós já vimos uma aula sobre isso. 6/12. Então, as frações 1/2, 2/4, 6/12, elas são frações equivalentes. Todas elas representam a metade de algo. Você pode perceber que o numerador é sempre a metade do denominador. Nesse caso aqui, obviamente. Então, 1/2 significa metade, 2/4 significa metade, 6/12 significa metade. Se nós tivéssemos uma pizza para fazer essa comparação, dividir em 2 pedaços, pegar 1, dividir em 4 pedaços, pegar 2, dividir em 12 pedaços, pegar 6, nós estaríamos considerando a mesma quantidade e daria para comparar visualmente. Porém, através dessa técnica, nós conseguimos fazer essa relação de forma matemática. Na próxima aula, nós vamos continuar a ver como manipular as frações matematicamente, de forma a encontrar outras frações equivalentes, sem necessariamente fazermos comparações com as figuras. Até a próxima!